Desde a primeira década de seu funcionamento, a metalúrgica Abramo Eberle empregou e contratou o serviço de produtores de imagens, fotógrafos, cinegrafistas, pintores, vitralistas, escultores, ou foi retratada por esses, resultando na produção de milhares de fotografias, de quase uma dezena de filmes-reportagens, de pinturas, de vitrais e de bustos. Esses conjuntos de imagens pretendem mostrar o trabalho no interior da fábrica, os produtos fabricados, os diretores e os trabalhadores, a evolução da estrutura construída, os seus símbolos e suas efemérides. Esses são alguns dos trechos do artigo Metalúrgica Abramo Eberle em Movimento, Imagens da Fábrica em 5 filmes, assinado pelo escritor Anthony Belks Tessari, ele que organiza aqui a obra Cidade e Indústria em Foco, Caxias do Sul, pelas lentes da Michelin Filmes, 1960-1980, obra recentemente lançada aqui em Caxias do Sul. E se encontra então aqui conosco o historiador, escritor, ele que dirige o IMHC da UX, Instituto dedicado à memória na Universidade de Caxias do Sul. Anthony, sem mais delongas, uma honra tê-lo conosco aqui. Olá, Fábio, aos espectadores também do teu programa Café com Letras, uma enorme satisfação sempre retornar a esta casa. Retornar a propósito, tu que foste estagiário de história aqui na casa, no Centro de Memória do Legislativo, chefiado pelo nosso documentarista, historiador da casa, Eduardo Reis. Eu quando entrei aqui na Câmara como jornalista, tu eras estagiário já. Perfeitamente, né? Foi uma grande honra e satisfação trabalhar aqui como estagiário, onde eu aprendi também, e acho que está um pouco do trabalho que desenvolvi aqui também, né? Nesse trabalho que nós realizamos agora pela universidade. Que é de um caráter bem arquivístico e com um corte interessante, porque geralmente as pesquisas ligadas à indústria, elas levam muito mais o documento escrito propriamente, né? Próprios livros, relatos, tal, não que não tenha aqui também, mas aqui uma perspectiva que chama atenção, que em períodos mais remotos, essas personalidades se preocupavam em se registrarem. Exatamente. Bom, esse livro ele é resultado de um projeto cultural realizado pelo Instituto Memória Histórica e Cultural da Universidade de Caxias do Sul. Ele foi realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, instituída pelo governo federal, e por meio da Secretaria Municipal da Cultura de Caxias do Sul. O grande objetivo era a digitalização do acervo fílmico, de uma parte do acervo fílmico que nós temos na universidade, oriundo da antiga produtora Michelin Filmes. Nós selecionamos 50 títulos desse acervo que tinham a ver com a história da cidade e com o nosso significativo patrimônio industrial, e vertemos também alguma parte desse conteúdo para o formato de livro. Então selecionamos desses 50 filmes, 12 filmes que são abordados por meio de especialistas, né? Convidei outras 5 especialistas, historiadoras principalmente da cidade de Caxias do Sul, para escrever um pouquinho sobre a história desses filmes, a história da produtora, né? E divulgar então esse conhecimento. E todos os filmes, né, que foram digitalizados estão disponíveis para consulta de toda a comunidade. A propósito disso, o precursor da Michelin Filmes, o Nazareno Michelin, ele percorre uma trajetória até como se fosse, digamos assim, trazendo para o momento atual, como se fosse um cinegrafista. E vocês trazem todo o histórico dele fazendo os primeiros testes, abertura de lente. Ele chega a trabalhar na que seria hoje RBS TV, e depois aqui na TV Caxias, enfim, mas isso nós estamos falando meados dos anos 70, 70, por aí, 60, 70, né? Ele inicia a produção dele em 1950, ainda de uma forma bastante amadora. Inclusive, ele faz um estágio em 1954 na produtora, né, que é tão conhecida, a Herbert Richards, né? Ele fica lá por uma semana, inclusive ele vai acompanhar as gravações. Isso, né? No Rio, né? No Rio de Janeiro, exatamente. Que a gente conhece como uma produtora de dublagem. E que faz aquelas dublagens históricas da TV aberta. E versão brasileira. Perfeito. Ele fica lá uma semana, inclusive acompanha uma filmagem no Palácio do Catete, né, que ficava localizado então no Rio de Janeiro, capital federal. E aí depois ele volta para Caxias do Sul e inclusive recebe uma câmera de presente, né, uma Reflex 35mm, ele começa a partir dali então as suas primeiras produções. Isso ali em meados dos anos 50, né, mas ele intensifica a produção justamente nos anos 60, 70 e até o ano de 1980, que é a parte do acervo que nós temos
conosco na universidade, que a família fez a doação. Ele continua, na verdade, até a morte, até o ano de 2007, né, quando ele vem falecer, ele continuou trabalhando na sua produtora já num formato VHS, né, ali quase na passagem para o digital. Mas o recorte que a gente fez então para esse livro e para a digitalização é o acervo em película em 16mm e 35mm, que retrata uma boa parte da história da cidade, dos seus eventos e também das suas fábricas, né? Porque vocês pegam o acervo do Michelin, mas nessas referências mais remotas, vocês também fazem referência e pegam registros de outras produtoras, digamos assim, se pudesse dizer, que eram Sim. contratadas, né? Exatamente. Por exemplo, no meu capítulo, eu cito a existência de um filme da Eberle, eu me dediquei a esse estudo, né, a falar sobre a fábrica Eberle, e o primeiro filme, o filme mais antigo já encontrado da cidade de Caxias do Sul é de 1932. É feito por uma produtora do Rio de Janeiro, que era a Botelho Filmes. Então eu faço a menção, né, assim, a outras produtoras também que atuaram ou fizeram alguma produção aqui em Caxias do Sul, mas o Michelin certamente foi a maior expressão na nossa cidade naquele período, né, em termos de produção audiovisual. O título não é à toa quando fala da indústria em foco e também pega, para usar um termo que casa a engrenagem em si, num dos artigos nós temos, por exemplo, uma atenção à festa da uva, mas seguindo nessa toada da indústria, as imagens elas acabam entregando possibilidades de interpretação que o próprio registro oficial das empresas ignora. Eu vinha conversando contigo aqui antes de entrarmos no ar, por exemplo, mão de obra negra. O registro vai datar numa espécie de RH, de recursos humanos, não sei se já se chamava assim na época. 20 anos depois. A lesão de um funcionário que está com a mão enfaixada é perceptível só porque existe a imagem. Exatamente. Esse é um trecho muito curioso, né, de um filme da Eberle que é datado de 63, 64, e a gente pensa, hoje nenhuma fábrica iria fazer esse tipo de filmagem, quer dizer assim, da divulgação da sua própria marca, aí eles divulgam então o setor de assistência, de enfermaria, e de repente aparece o funcionário com a mão enfaixada, então ali evidencia-se que de fato existia, né, acidentes de trabalho dentro daquela empresa. Impensável hoje, né? Hoje ninguém faria algo assim, né, num vídeo para Reels de Instagram. Que ou se fizesse, né, seria punido. Né? Seria punido, exatamente. Então é também isso que o livro traz, assim, é fazer essa leitura histórica para além daquilo que está mais evidente, né, nessas cenas. A gente recuperou então esses filmes. Tem a contribuição dessas 5 historiadoras, nominalmente a Silvana Boni, Giovanna Erlo, a Ana Paula Almeida e a Daniela Pistorello e a Mariana Duarte. Todas têm uma formação de mestrado mínimo, né, e doutorado, muitas delas. Então elas trazem um olhar muito qualificado, né, para pensar a história da nossa cidade a partir dessas produções, o que é inédito. Ainda não tinha nenhum tipo de produção no formato escrito, né, a respeito desses filmes, desse acervo. Então é um convite também às pessoas a assistirem esses filmes reportagens, esses documentários produzidos pela Michelin, né, não só aqueles que estão no livro, mas todo o acervo dos 50 filmes, e também tirarem as suas conclusões, fazerem as suas interpretações. É uma contribuição também, né, à produção do conhecimento científico, né? Eu gostaria de provocar de novo no corte de análise da participação das mulheres, porque nós temos uma referência historiográfica, que é a Dídia Bandeira, digamos assim, a matriarca da família, que depois o filho, Abramo Eberle, seria o grande baluarte, digamos assim, da indústria em Caxias do Sul. Sim. E depois tu fazes menções da presença tanto feminina quanto da presença dos negros, sim, mas que, de novo, se não tem a imagem, o sujeito não percebe, porque não há um registro mais ostensivo do ponto de vista dos relatos e da própria documentação escrita. É muito interessante esse filme em que aparece um menino negro. Ele está trabalhando, inclusive, ali com uma espécie de um chofer descarregando as malas de um casal que é contratado para interpretar 2 turistas em visita à cidade de Caxias do Sul. O filme, inclusive, se chama Conheça a Cidade. É um filme maravilhoso, né, datado ali do início dos anos de 1970. Foi contratado o Michelin pelo departamento de turismo, para divulgar a cidade. Claro que aí é uma visão absolutamente assim, ufanista da cidade de Caxias do Sul, vai nos pontos
turísticos principais, mas também traz um aspecto de saudosismo quando a gente olha para hoje, né, esse filme. Então, por exemplo, cita a Praça das Rosas, que era a Praça Rui Barbosa, Praça Dante Alighieri, que era uma praça absolutamente muito bem cuidada, assim, com ajardinamento, que realmente encantava. Eles visitam vários pontos turísticos da cidade, claro que divulgando a melhor imagem da cidade de Caxias do Sul. Então também nos atentamos no livro para isso, né, de perceber como esse discurso oficial a respeito da cidade, ou então dessas fábricas, no caso da Eberle, ele é construído, e como o cinema ajuda também nesse processo, né, de construção de determinadas memórias, imagens, né, a respeito dos negócios, né, dessas empresas, ou também da cidade de uma forma geral. Antes de seguir nessa toada temática, que é muito rica, e temos ainda muitos pontos a explorarmos, a que se deve, na tua ótica, e num período remoto, esse interesse do filme? Porque a foto, ela, de um modo ou de outro, sempre foi muito executada. Mas de onde vem essa preocupação? Não, nós vamos filmar isso aqui. Porque ali os relatos das películas, às vezes até um tanto precárias, mas elas não são tão curtas. Nós estamos falando ali de filmagens, às vezes, beirando 10 minutos. Exatamente, né? Isso se deve certamente assim ao período, né, dos anos 50, 60, 70, né, em que há um crescimento das salas de cinema. Muitos desses filmes eles eram transmitidos no cinema, eram exibidos, melhor dizendo, no cinema. Então é um produto que naquele contexto histórico está sendo muito consumido, né? Até então a fotografia era, né, a principal forma de representação, mas o cinema vai começar também a ganhar esse espaço. E servia até como uma espécie de trailer ou de um sketch que antecedia os grandes filmes, né? Exatamente. Os longas, né? E tinha também uma lei naquele período que obrigava as salas de cinema a exibir uma produção nacional, né? O Michelin, então, por isso produzia esses documentários e aproveitava para divulgar, né, a imagem da cidade ou então das fábricas locais. É que eu fico imaginando, por exemplo, hoje, tá? Nós estamos aqui num canal legislativo. Se a presidência nos demanda um vídeo institucional, isso tem toda uma organização, roteiro, filmagem, quer dizer, os caras ali estão entregando um vídeo institucional de 10 minutos, mais até. E o que é interessante nesse acervo, que foi todo ele doado pela família, né, do Michelin Filmes, pela esposa Neuza Michelin, que felizmente nos deixou esse ano a propósito, mas não só os filmes foram doados, eles doaram também todos os roteiros, scripts, todos os equipamentos, câmeras. Legal. Então é um acervo realmente muito, muito significativo, né, que nós temos na universidade. Damos agora, né, todos os cuidados a esse grande acervo, e estamos aí com esses projetos, né, disponibilizando para a comunidade. Tanto que vocês fazem um comparativo que eu acho muito legal dos primórdios, ali nos anos 50 ainda, do Nazareno Michelin, de ele faz um jogo de lente, aí sai uma imagem desfocada e com a luz ruim. Aí depois da tentativa de acerto e erro, ele faz uma muito perfeita da iluminação e do foco e tal. A gente percebe nesse acervo dele como ele era uma espécie de autodidata, ele não tinha uma escola, na empiria mesmo. Era na empiria, vai aprendendo ali, vai fazendo, vai errando a luz, vai vendo como ficou, e tudo no analógico, né, o que também é interessante, assim. Então era uma dificuldade, era um investimento, né, que ele precisava ter, mas o resultado hoje está aí, né, um acervo realmente muito significativo para a memória da nossa cidade. Ainda nessa lógica da roupagem pela imagem, no caso aqui das filmagens, dos vídeos em si, um outro ponto que é colocado é de tentar uma imagem virtuosa no sentido da relação com o trabalhador, que também é pontuado no seguinte sentido: da própria empresa Eberle se vangloriar de não enfrentar problemas com seus trabalhadores, excetuando-se uma greve quase que generalizada ali. Aí eu não vou precisar há década. Nos anos 60, o Bruno Segala, inclusive, como capitaneou assim, o processo de greve. Mas, via de regra, ou eles abafavam, até tinha medidas mais coercitivas, né? E sim, isso está presente na história da empresa, né? Um paternalismo, assim, foi muito marcante, né? Na história regional, aliás, na história da indústria no Brasil, né? Mas aí no caso da Eberle, de fato, né? Tinha também, assim, mecanismos, né? Que a fábrica se utilizava para evitar isso. Verba, incentivo, alguma coisa assim, para ir trancando, né? Vozes e a construção mesmo, por meio da imagem, essa construção deu uma imagem do trabalhador, né? De um trabalhador, enfim, que
que é disciplinado, né, que segue as regras, os regulamentos da fábrica. Então eles difundiram isso pretensamente por meio da fotografia e também por investimentos do cinema. Esse filme que eu citei, de 1932, o Eberle quem patrocinou, né, porque é a visita do embaixador italiano em Caxias do Sul para a Festa da Uva, e ele aproveita para levar o cara para a fábrica dele, para mostrar. Porque a Festa da Uva estava começando. Era o segundo ano, 1932, exatamente. É a fase inicial exatamente. Da festa. E é interessante também nessas imagens, e tu até citaste, no sentido de uma cobertura oficialesca pelos filmes. Tu citaste aqui o embaixador, tem figuras semelhantes ao que seria hoje um cônsul, alguma coisa do tipo. Sim. Mas, por exemplo, o regime militar, eles demarcam muito um alinhamento com os presidentes que vêm a Caxias do Sul, né? Sim, tem um discurso realmente assim pró-governo, né, nesses filmes, até porque ele enfrentava a censura. A gente tem lá as fichas e requisições de censura, né? Então, para ele ganhar o certificado de exibição dos filmes, precisava adequar essa linguagem, né, àquele momento político. Isso é bem evidente. E tem um dos filmes reportagens, por exemplo, que trata da visita do então ministro do Trabalho no Dia do Trabalho, em 1971. É um filme maravilhoso. Tem a presença, inclusive, do Jair Rodrigues no estádio Alfredo Jaconi, né, cantando com o Teixeirinha. Tem um ator global também, né, da Rede Globo que aparece, que é o Flávio Cavalcante. Então é um material muito interessante. Assim. Para quem acompanha o programa de auditório, foi o precursor. Exatamente, né? E aí então tem... Não, ele é antes do Chacrinha? Acho que um pouco antes. Ele é um pouco antes do Chacrinha. E aí então tem uma análise aí da Mariana, né? Um dos capítulos do livro que aborda isso, e também esse discurso, né? No contexto da ditadura militar, né? Um filme muito interessante, filme-reportagem de 10 minutos. Eu gostaria de um comentário aqui também do ponto de vista, já que estamos tratando da imagem, a imagem do próprio livro. Aqui na página 13 já tem um QR Code, eu acho que isso é legal divulgar também, que leva diretamente para os filmes digitalizados, ou seja, não só os filmes que foram trabalhados no livro, mas seriam então os 50 filmes digitalizados. Então as pessoas têm a possibilidade de acompanhar aqui. E vocês fazem uma espécie de curadoria fotográfica aqui, printando, digamos assim, para usar um termo da informática de hoje, os quadros das próprias filmagens e jogando com fotografias. Como é que foi esse processo de escolha, ainda que cada articulista tivesse a sua demanda? Exatamente. Então, o livro ele traz uma linguagem textual para um público amplo, né? Tanto que esse livro ele foi distribuído para todas as escolas do município, municipais e também estaduais aqui de Caxias do Sul. Então ele tem uma linguagem realmente assim que atrai o público jovem para essa leitura, principalmente infanto-juvenil, e para que os professores também possam atuar com esse conhecimento, né? Nós recebemos mais de 600 estudantes durante a execução desse projeto que visitaram o acervo, participaram de sessões de cinema. Então a gente também trouxe esse aspecto visual, né, para não ficar um texto apenas textual, né, então para atrair também esses públicos mais jovens, já que hoje a imagem, né, é tão consumida pela gurizada aí, né, pelos até porque dialoga com o próprio foco do livro, que é tratar de imagem. A propósito aqui, professor, a nossa equipe está pegando, eu propositalmente segurei, um cartaz da Festa da Uva de 75. E aqui tinha a primeira exposição Feira Internacional, que eu acho que deve ser algo casando com a Feira Agroindustrial, que sempre funciona concomitantemente à festa em si. Sim. E aqui tem o cartaz do acervo do Arquivo Histórico Municipal João Espadari Adame. Quer dizer, isso aqui também, né? Porque pega exatamente a identidade de Caxias do Sul. Aí essa autora, ela analisou 2 filmes, que é o filme da Festa da Uva e também o filme da construção das réplicas. Então ela vai demonstrando como que a Festa da Uva também é utilizada, né, como um símbolo, um signo de Caxias do Sul para divulgar a sua história, mas também o patrimônio industrial, né, o crescimento, e aí com aqueles termos, né, exatamente que a gente sabe, né, comuns ali para a ditadura, do triunfalismo, do fanismo, né, com relação ao progresso, né, no nosso país. Né.
Professor, estamos chegando ao término do nosso bate-papo. Eu já vou emendar um convite, porque eu sei que uma obra dessas não vai parar por aqui. Em algum momento Exatamente. Vocês vão ter que se debruçar pelos outros filmes digitalizados que não estão aqui. Quero te agradecer imensamente mesmo. Obrigado. E só fazer a menção, nós estamos então num outro processo de digitalização dos 150 filmes restantes, por meio também de um edital da SEDAC, Secretaria de Estado da Cultura, da Lei Paulo Gustavo, para digitalizar, disponibilizar e produzir um segundo livro que vai falar sobre a história da Michelin Filmes exatamente. Eu não sabia, mas tem mesmo. Então, tem mesmo, sim. Então, estamos tocando esse projeto reitero o convite, professor, exatamente. Para retornar aqui. Muito obrigado. Dessa forma, então, estamos encerrando mais uma edição do Café com Letras, dedicada aqui ao livro Cidade e Indústria em Foco, Caxias do Sul pelas lentes, da Michelin Filmes, 1960-1980, obra organizada por Antony Belks Tessari, pauta do Café com Letras desta semana. Como sempre, também convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.